Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso programa se chama Deus Está Comigo, justamente para recobrar e trazer ao coração também a nossa razão que o Senhor caminha conosco. E por diversas formas. Dentre essas formas, a palavra, né? A palavra sagrada, que deve ser meditada, refletida. E para isso, esse nosso pequeno programa, modesto programa, tem como intenção estimulá-la a meditar a palavra. Por isso que nós não fazemos aqui uma reflexão minuciosa e extremamente extensa. Não. Damos algumas pinceladas te convidando a ler o texto que a igreja oferece para hoje e a meditar sempre o texto sagrado, tá bom? Para hoje, continuamos com a carta aos Hebreus. É muito próprio do tempo comum meditar os textos do Antigo e do Novo Testamento, de modo que no ano litúrgico, aliás, em 3 anos litúrgicos, nós consigamos ter, se lermos a palavra diariamente, nós conseguiremos ter contato com a riqueza de todos os livros da Bíblia. E aí há uma sequência, obviamente, e nessa sequência continuamos com o texto, com a carta aos Hebreus, no capítulo 12. E aqui, nesse texto de hoje, o que chamamos de perícope, nessa parte dessa carta aos Hebreus, é muito importante enfatizar algo aqui. Aqui diz que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Isso é muito importante porque pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Isso é importante entender porque a vida de fé, ela não traz somente os elementos aprazíveis. Deus também se utiliza, não porque Ele queira, mas Deus se utiliza das situações tantas para sermos provados e para sermos corrigidos, para que dessa forma nós nos tornemos maiores, melhores e, sobretudo, mais maduros. Daí que não pode haver uma vida de fé ou uma pregação separada da cruz. A cruz será uma constante. Repito, a cruz não é algo inventado, querido e pensado por Deus para mim, para você. Não. Deus me dará essa cruz. Não. A cruz é uma realidade da vida. Ela vai acontecer. Uma ou duas ou várias vezes, ou de forma espaçada, de forma muito próxima, ela estará sempre presente. E aí, como homens e mulheres de fé, é preciso que abracemos essa experiência, não fiquemos desanimados e entendamos que estamos sendo corrigidos. E essa correção não é por um castigo ou falta em Deus, mas porque Ele nos ama. Quem ama, corrige. Quem ama, estimula. Quem ama, estende a mão para que sejamos levantados e nos tornemos melhores. Então, medite bem esse texto em casa para que a gente possa compreender que Deus cuida de nós. Ele realmente, com isso, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Às vezes é preciso dar um basta, né? Interiormente e também na realidade exterior. Já falei aqui num dos programas. Se preciso for usar o nome, né?
eu repreendo em nome do Senhor, para que aquelas forças que tentam minar a vida da comunidade sejam expulsas e que dessa forma nenhuma raiz venenosa cresça no meio de nós. No Salmo 102, o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Repito, o amor do Senhor por quem o respeita, por quem o teme, é de sempre e para sempre. Pois, como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Por quê? Aqui é fantástico, Salmo 102. Porque sabe de que barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. Que fantástico, né? Ele sabe de que barro somos feitos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, falando desses milagres, tudo, mostra o desdém de sua comunidade e, inclusive, por conta desse desdém, eles ficam escandalizados, mas de onde vem essa sabedoria? E Jesus então diz, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Isso nos faz entender que nós não podemos nos acostumar. Deixa o Senhor aí, Ele é um amiguinho nosso. Não, Ele é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor. Não podemos deixar que essa intimidade de nós se abale ou se extinga. Não. Deus é conosco, Ele é nosso Deus. Daí o temor, o respeito para com Ele. E crendo que Ele conta com a fé que Ele nos deu. Porque sem a fé nós não acreditaríamos, nós não conseguiríamos perceber parte, nunca toda, parte de sua força e de seu amor por nós. Não nos tornemos estranhos ao Senhor. Ao contrário, que Ele seja aquilo que Ele é, uma eterna novidade. O Papa Francisco diz isso. Ele não se cansa de nos surpreender, inclusive nos fazendo entender que Ele está comigo. Sobre sua água, vida e família, sobre seus projetos, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.